Salve, torcedor do Palmeiras! Hoje a gente vem com um monte de informação quente do mercado da bola. Então, se prepare porque tem bastante coisa para comentar. Primeiro, vamos falar daquele assunto que tem gerado muita discussão entre torcedores e especialistas: o gramado sintético do Allianz Parque. Recentemente, o CEO da Soccer Grass, Alessandro Oliveira, lançou um verdadeiro desafio ao Flamengo e ao Maracanã, propondo que fossem realizados os mesmos testes que a FIFA faz anualmente nos campos sintéticos do país. A ideia é colocar tudo à prova sob a luz da ciência para acabar com os achismos e clubismos que cercam esse tema. E olha que a polêmica não é de hoje. Quando o Palmeiras instalou o sintético, muita gente criticou. Mas o que pouca gente lembra é que outros clubes, como o Atlético Paranaense, já utilizam o mesmo tipo de gramado há anos, sem que isso gerasse tanta discussão. Alessandro foi direto e afirmou que se realmente houvesse algum risco de lesão para os jogadores, o próprio Palmeiras não renovaria o seu gramado sintético. Isso mostra que a decisão do clube não é baseada em achismos de torcedor, mas sim em estudos técnicos e em profissionais capacitados que avaliam o impacto sobre a performance e a segurança dos atletas. Hoje, jogar no Allianz Parque é extremamente seguro e os testes da FIFA comprovam isso. Diferente de muitos gramados naturais que existem pelo Brasil, que dificilmente passariam nos mesmos testes, Alessandro ainda se colocou à disposição para realizar testes no Maracanã com acompanhamento da FIFA, sem custo, mostrando transparência e boa vontade em tentar elevar a qualidade dos campos para todos os clubes, deixando de lado qualquer rivalidade desnecessária. A briga de torcida é uma coisa, mas ciência e futebol profissional são outra, e isso deve sempre prevalecer. Passando para o lado mais interno do Palmeiras, essa semana promete ser decisiva para algumas situações contratuais, especialmente envolvendo o goleiro Marcelo Lomba. O jogador ainda não confirmou se vai renovar com o clube para 2026, embora a proposta de mais um ano de contrato já tenha sido apresentada. Vale lembrar que, caso permaneça, Lomba seguirá na condição de terceiro goleiro, mas sua presença é estratégica para o elenco, garantindo experiência e segurança no grupo. Enquanto isso, no Cruzeiro a situação é um pouco diferente. Leonardo Jardim, que vinha comandando a equipe, confirmou que não permanecerá no clube para 2026. Ontem, durante a coletiva, o técnico fez um balanço sincero de sua temporada, descrevendo o ano como um dos maiores fracassos de sua carreira, justamente por não conseguir conquistar títulos. Ele destacou a eliminação para o Corinthians nos pênaltis, em Itaquera, e mostrou claramente que seu desejo é vencer, o que não aconteceu nesta temporada. Essa sinceridade de Jardim é importante, pois mostra o quanto o desejo de ganhar corre nas veias dos profissionais, e isso é algo que o Palmeiras também busca em cada decisão, em cada jogo, principalmente quando investiu pesado na montagem do elenco. Foram mais de 700 milhões em investimentos e o objetivo, claro, é levantar taças. A pressão por resultados é real e precisa ser sentida por todos dentro do clube, desde o técnico até os jogadores que entram em campo. O vice-campeonato, por mais que traga números positivos, não substitui a necessidade de títulos, e o Palmeiras sabe disso. A cobrança por desempenho não é apenas da torcida, mas também da própria cultura do clube, que visa sempre a excelência em campo e a competição acirrada com os rivais, principalmente quando se observa a performance de Corinthians e Flamengo, que, mesmo com dificuldades fora de campo, conseguem levantar troféus e mostrar força nas decisões.
Falando em rivalidade, o cenário do futebol brasileiro neste final de ano está acirrado. O Corinthians, mesmo com bastidores conturbados, chega novamente a uma final, mostrando que o esforço dentro de campo pode superar problemas financeiros e administrativos. Isso é um exemplo claro para o Palmeiras e para todos os clubes que buscam se manter competitivos. A mentalidade de vitória, a disciplina em campo e a capacidade de aproveitar oportunidades são fatores determinantes. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, precisa transmitir essa mentalidade de forma clara para os jogadores. Cada disputa importa. Cada final deve ser encarada com a mesma intensidade. E a percepção de que rivais podem conquistar títulos deve servir de motivação, não de desânimo. A dedicação e a seriedade dentro de campo precisam ser reflexo do que acontece fora dele, mostrando que preparação, foco e estratégia são essenciais para manter o nível competitivo do clube. Além das questões táticas e de gestão de elenco, o Palmeiras também está ativo no mercado da bola, mirando reforços estratégicos para a temporada de 2026. Um dos nomes que mais chamam atenção atualmente é o zagueiro Nino, que atua no Zenit. O jogador é avaliado em 10 milhões de euros e tem sido alvo de interesse não só do Palmeiras, mas também de Cruzeiro e Fluminense. Abel Ferreira tem acompanhado de perto a situação de Nino, avaliando seu potencial e como ele se encaixaria no elenco alviverde. A negociação, no entanto, envolve outros fatores estratégicos, como o interesse do Zenit no atacante Helm Felipe. Os russos desejam um acordo com o Palmeiras que inclua o jovem atacante de 19 anos e nos próximos dias devem apresentar uma nova proposta. A expectativa é que o Palmeiras avalie a melhor forma de viabilizar a chegada de Nino, seja através de troca, venda parcial ou outras soluções que beneficiem ambas as partes, garantindo reforços que realmente façam a diferença em campo e não apenas apostas para o futuro. A ideia é trazer nomes que cheguem prontos para vestir a camisa e contribuir imediatamente com o time, fortalecendo o elenco para disputar todas as competições com competitividade e qualidade técnica. Outro ponto importante que o Palmeiras monitora de perto é a situação de Matheus Pereira, atualmente no Cruzeiro. O contrato do jogador vai até meados de 2026 e ainda não houve confirmação de renovação. O clube paulista acompanha atentamente a situação, pronto para intervir caso haja oportunidade de negócio. A chegada de um novo técnico no Cruzeiro, possivelmente Tite, poderá definir o futuro de Matheus Pereira. E caso o jogador fique disponível, o Palmeiras está preparado para realizar uma proposta. A prioridade é sempre buscar atletas que possam contribuir imediatamente com a equipe, mantendo o padrão de competitividade e a mentalidade vencedora que Abel Ferreira deseja implantar em cada setor do campo. Além de Nino e Matheus Pereira, o Palmeiras segue avaliando cuidadosamente outros nomes que possam chegar para reforçar o elenco em 2026. O planejamento do clube não é apenas contratar por contratar, mas sim trazer jogadores que se encaixem na filosofia de Abel Ferreira e que consigam corresponder à pressão e à expectativa de disputar títulos. A experiência mostra que reforços bem escolhidos podem fazer diferença decisiva em jogos-chave, principalmente em finais e partidas de mata-mata, onde a consistência e a capacidade de decisão se tornam ainda mais importantes. A diretoria sabe que não basta apenas ter um elenco numeroso. É necessário equilíbrio entre juventude, experiência, talento e mentalidade vencedora.
E é por isso que o clube observa cada movimentação do mercado, buscando oportunidades estratégicas e garantindo que qualquer contratação esteja dentro de um planejamento claro de curto e médio prazo. Enquanto isso, dentro do Allianz Parque, o Palmeiras se prepara para os desafios finais da temporada, tentando consolidar um padrão de jogo que consiga traduzir o investimento em resultados concretos. O time passou por altos e baixos, mas a estrutura do clube permite que ajustes rápidos sejam feitos, desde a preparação física até a análise de desempenho individual e coletivo. Abel Ferreira e sua comissão técnica estão atentos aos detalhes que podem fazer a diferença nas próximas temporadas, seja em termos de tática, seja na gestão de atletas. O objetivo é manter o Palmeiras competitivo em todas as frentes, mostrando que a cultura vencedora do clube não depende apenas de momentos pontuais, mas de um planejamento consistente e de decisões estratégicas bem fundamentadas. O gramado sintético do Allianz Parque, mais uma vez, entra na pauta, mas agora como diferencial estratégico. Enquanto rivais enfrentam dificuldades com campos naturais que nem sempre oferecem condições ideais, o Palmeiras possui uma vantagem que pode impactar diretamente na performance de seus atletas. Testes da FIFA já comprovaram a segurança e a qualidade do piso sintético, mostrando que a decisão de manter o gramado não é apenas questão de estética ou modernidade, mas sim de performance, prevenção de lesões e consistência ao longo da temporada. Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, reforça que essa decisão está alinhada com ciência e estudos técnicos, e que o desafio lançado ao Flamengo e ao Maracanã é uma oportunidade de mostrar transparência e fortalecer a discussão sobre qualidade dos gramados em todo o país. Mais do que polêmica, trata-se de profissionalismo e cuidado com o atleta, algo que o Palmeiras leva muito a sério. A situação de Marcelo Lomba segue sendo um ponto de atenção. A decisão sobre a renovação do contrato do goleiro nesta semana promete movimentar os bastidores, já que a definição impacta diretamente na estrutura do elenco para 2026. Caso permaneça, Lomba garante experiência e liderança no grupo, mesmo ocupando a posição de terceiro goleiro. A presença de atletas com vivência em grandes competições é fundamental para transmitir segurança e conhecimento para jogadores mais jovens, consolidando um ambiente profissional e competitivo. O Palmeiras entende que um elenco equilibrado depende de diversidade de perfis, incluindo aqueles que podem contribuir nos momentos decisivos, mesmo que não sejam titulares absolutos. Isso faz parte do planejamento estratégico do clube e reforça a ideia de que cada decisão é pensada para fortalecer a equipe como um todo. No Cruzeiro, a saída de Leonardo Jardim abre espaço para uma nova filosofia de trabalho e ajustes na equipe. O Clube Mineiro anunciou oficialmente que Jardim não permanece para 2026. E a decisão reflete diretamente na situação de jogadores como Matheus Pereira, que ainda não teve renovação confirmada. O Palmeiras observa de perto essas movimentações, pronto para agir caso surja oportunidade de mercado. Esse acompanhamento próximo de jogadores em clubes nacionais e internacionais demonstra a atenção estratégica do Palmeiras, que busca antecipar oportunidades e garantir que reforços realmente agreguem ao time, evitando apostas que não ofereçam retorno imediato. A mentalidade é sempre pensar no curto prazo, com visão de longo prazo, equilibrando investimento, desempenho e potencial de retorno esportivo. Falando em desempenho, o ano do Palmeiras, apesar de marcado por vice-campeonatos, mostrou evolução em muitos aspectos.
A equipe chegou a 2 finais importantes, o que demonstra consistência, mas a cobrança por títulos permanece, sobretudo quando se observa o investimento financeiro e a expectativa da torcida. Abel Ferreira, assim como a diretoria, sabe que resultados são fundamentais para consolidar a mentalidade vencedora dentro do clube. Cada partida, cada decisão tática, cada preparação física é planejada para maximizar as chances de conquistar títulos, e essa filosofia permeia todas as áreas do Palmeiras, desde a base até o profissional. A busca por excelência exige não apenas talento, mas disciplina, dedicação e comprometimento. Valores que o clube procura reforçar em cada etapa da temporada. O rivalismo com Corinthians e Flamengo continua acirrado, e essa competição direta serve de estímulo para o Palmeiras manter altos padrões de desempenho. Observando como os rivais se comportam dentro e fora de campo, a diretoria e a comissão técnica identificam oportunidades de aprendizado e ajustes estratégicos. Cada decisão tomada pelos adversários, cada conquista ou falha, é analisada para que o Palmeiras possa melhorar constantemente, garantindo que os jogadores sintam a importância de manter a intensidade em todas as competições. A comparação entre investimentos, resultados e conquistas reforça a necessidade de planejamento detalhado e gestão eficiente. Fatores que tornam o clube mais competitivo e preparado para desafios futuros. No mercado de transferências, a disputa por Nino ilustra bem essa dinâmica. O zagueiro do Zenit desperta interesse do Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense, e sua negociação envolve não apenas valores, mas também possibilidades de acordos estratégicos com outros jogadores, como Helm Felipe. O objetivo do Palmeiras é sempre buscar soluções que fortaleçam o elenco sem comprometer a estrutura financeira do clube. Estratégias de troca, negociação e planejamento de contratos são fundamentais para garantir que os reforços realmente façam diferença em campo, mantendo o equilíbrio entre investimento e retorno esportivo. Cada movimento é pensado para fortalecer a equipe de forma consistente, pensando em resultados imediatos e na sustentabilidade a longo prazo. Além de Nino, a situação de Matheus Pereira, no Cruzeiro, segue sendo monitorada. Com o contrato se aproximando do final, o Palmeiras observa atentamente as definições do clube mineiro e do novo técnico que assumirá a equipe. Caso haja abertura para negociação, o time paulista está preparado para intervir e garantir a chegada de um atleta que possa contribuir imediatamente. A filosofia do clube é clara. Reforços devem agregar valor de forma prática, seja na experiência, na capacidade de decisão ou no potencial de impacto em partidas importantes. Essa visão estratégica permeia todas as decisões de mercado, reforçando a postura profissional do Palmeiras e sua ambição por resultados consistentes. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O silêncio que cercava Cristiano Ronaldo nos últimos dias foi quebrado de forma sutil, quase enigmática, mas suficiente para incendiar o noticiário esportivo e transformar conversas de bastidores em um verdadeiro burburinho. O nome do craque português passou a circular com força nos corredores do futebol brasileiro após uma resposta curta, calculada e interpretada por muitos como um aceno inesperado ao Palmeiras. Não houve anúncio oficial, nem declaração direta sobre transferência, mas o tom deixou margens para a imaginação correr solta entre torcedores, dirigentes e comentaristas. A pergunta que chegou até CR7
era simples, quase despretensiosa, mas carregada de simbolismo. Jogaria ele no Palmeiras? A resposta? Longe de ser um não categórico, soou aberta, respeitosa e curiosamente elogiosa. Bastou isso para que a internet explodisse. Em grupos de mensagens, programas esportivos e mesas redondas improvisadas, a hipótese ganhou vida própria. Alguns enxergaram apenas diplomacia. Outros juram ter percebido um sorriso diferente, um brilho nos olhos, algo que não se vê quando o assunto não interessa. O Palmeiras, por sua vez, aparece nesse rumor como um clube que ultrapassou fronteiras. Estrutura, ambição, torcida e protagonismo internacional passaram a ser citados como possíveis fatores de atração. A ideia de Cristiano Ronaldo vestindo verde ainda soa distante, quase surreal. Mas o futebol já ensinou que o improvável costuma ser apenas uma questão de tempo e circunstância. Não se fala em negociação concreta, valores ou contratos, apenas em uma curiosidade mútua que, segundo fontes de bastidores, não foi ignorada. Entre a cautela e o sonho, o torcedor vive o dilema clássico: rir da possibilidade ou, se permitir, sonhar. O fato é que, ao quebrar o silêncio sem fechar a porta, CR7 alimentou uma narrativa poderosa. E no futebol, narrativas costumam ganhar força própria, empurradas pela paixão e pela esperança. Verdade ou apenas fumaça? Por enquanto, é rumor. Mas é daquele tipo que faz o coração bater mais forte e o noticiário não descansar. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!